Oi, eu sou a Luísa. E eu sou a Giovanna e nós somos editoras do BFast Podcast. E no vídeo de hoje nós vamos ranquear os 8 episódios da nova temporada de Drive to Survive. Então já fica aí o alerta de spoiler. Quem não assistiu provavelmente vai receber algumas informações aqui nesse vídeo. Ou então já pausa o vídeo agora e espera pra assistir esse vídeo depois que você terminar a temporada. E se você gostar desse vídeo, por favor, considere se inscrever nesse canal, curta esse vídeo e também deixe seu comentário falando o que você achou dessa temporada e dando as suas observações. Então vamos lá. Vamos começar que a gente tem muita coisa pra conversar por aqui. Então nos permitam apresentar as categorias. Começando com a categoria a mais de todas, os melhores episódios da história do Drive to Survive, Change Your Fucking Car. Change your fucking car. Icônico. Foi uma frase que ficou muito mais popular com Drive to Survive, então a gente vai colocar ela como mais. Mas aquela coisa assim que é um 8, não é um 9,5, não é um 10. Mas ainda assim muito bom, né? Isso, tá acima da média, é o gazpacho do Carlos Sainz. Todos queremos gazpacho. Quem lembra dele servindo gazpacho na propriedade da família? Talvez uma pergunta mais adequada seja quem não lembra, né? Porque um momento tão marcante da história do Drive to Survive. Agora, aqueles episódios que ficaram ali na média, sabe? 5,5, 6, o professor arredondou um pouco os pontos pra deixar passar, é o ganha quem chega primeiro. You want to start from the front. Because it means you've got the other 19 drivers starting behind. É aqueles comentários do Will Buxton que viraram um grande meme da história do Drive to Survive. Isso. Que agora a gente já tá um pouco acostumado porque é a linguagem da série, né? Exato. Então é assim, é o meio a meio, é o mediano, né? Agora quando a coisa começa a ficar de fato desagradável, essas coisas estarão na categoria piscina do Zac Brown. Just chilling out. O bom entendedor vai saber do que a gente tá falando. E aí, aquilo assim que não tem jeito, péssimo mesmo, já fica aí o nosso spoiler do pior episódio dessa temporada. Seria o episódio 4 da temporada 8, que isso em si é uma categoria, porque a gente achou que seria um ótimo benchmark pra, tipo assim, aí o pior que o Drive to Survive pode fazer, né? Isso. Que no caso seria A Bull with No Horns. Vamos lá? Vamos começar. Começando então com o primeiro episódio dessa temporada de Drive to Survive, New Kids on the Track. É um episódio que apresenta os rookies pra nós, mas ele tem um foco no Kimi Antonelli. Ele mostra também a abertura da temporada no F175, o evento em que a gente viu as liveries dos carros pela primeira vez. E eu acho que no geral ele foi um bom episódio, considerando a temporada inteira. Pra abrir os trabalhos, né? Exato. E muitas coisas, assim, muitos destaques que a própria Netflix deu antes de estrear a série estavam nesse episódio. Exatamente. Pra mim, um ponto alto foi ver todo mundo chegando de formas diferentes no evento. Então a gente teve os McLarens de helicóptero, teve a Alpine no barco com o Jack Doohan levando um tombo, o George e o Kimi no metrô. E eles tentaram, né, fazer disso um grande mousse. Não funcionou muito bem. Pra mim, esse episódio é um quem ganha quem chega primeiro. Então, eu entendo o que tu quer dizer. Eu vou defender o caso dele ser um gazpacho do Sainz, porque ele trouxe alguns momentos muito bons. Ele nos trouxe a dupla papaya comentando todo o lançamento do carro da Ferrari. Aquilo foi um momento muito bom, muito Drive to Survive. É verdade. Ele trouxe também aquela... a função da vaia do Horner. A reação dos pilotos à vaia do Christian. E também, pra fora do F175, ele também trouxe aquela conversa que talvez tenha acontecido uma única vez no ano inteiro, do Kimi, do Carlos e do Lewis. A caminho de uma coletiva de imprensa. Isso, conversando no paddock, e aí o Lewis e o Carlos estão comentando: ai, Carlos, pois é, né, tu já trocou várias vezes de equipe. Aquilo pra mim é muito Drive to Survive. Tá bom. Então eu acho que ele poderia ser um gazpacho do Sainz. Tá, tudo bem, vou deixar passar. Obrigada. Agora, partindo pro segundo episódio, Strictly Business. Pra mim, ele é um grande episódio de DTS, sabe? Absolute Drive to Survive. Pra gente lembrar rapidinho o que acontece nesse episódio, esse é o episódio da Alpine versus Sauber. Isso. Que eles apresentam toda a função da Alpine sendo o pessoal eles durão, o malvado. Do Flávio com o Jonathan Whitley. Isso aí. Enquanto gestores, e como os dois rookies, o Gabriel e o Franco, respondem a essas gestões tão diferentes. Exato, como eles são produtos de formas diferentes de se lidar a uma equipe. Exato. Então, assim, eles mostram o Flávio como o rei absolutista da Alpine, o cara malvadão, o cara que chega ali... Do Flávio. Nossa senhora, pra mim foi um grande destaque desse episódio. Na verdade, a gente conseguiu ver a casa do Briatore. Sim. E mostram o Jonathan Whitley como um cara legal. Ele tem origens, entre aspas, humildes, porque ele começou como mecânico e trabalhando. Ele cresceu, e ele está bem com as pessoas, ele trabalha com base na conversa, né? E esse episódio termina com o pódio do Nico Hülkenberg. Que foi um grande momento. Da temporada. E eu achei que foi muito bem mostrado pelo Drive to Survive, deu um destaque legal. Eu acho que isso era uma coisa que os fãs sentiram falta da reação do momento do pódio. Muito se comentou sobre, o foco ficou na McLaren, que deu rinha entre eles e tudo mais. Eu achei que eles deram um foco legal, e eu gostei também. Foi só sobre o Hülkenberg, inclusive, quando eles contam Silverstone pela ótica da McLaren,
tem, é em outro episódio que eles daí nem mencionam a Sauber e o Nico e etc. Exatamente. E eu gostei que eles mostraram o Gabriel de uma forma muito boa. Mostraram Muito ele boa. como o bom piloto jovem que ele é. Sim, e como um bom colega de equipe, como um talento em lapidação. Então, pra mim, esse episódio é um change your fucking car. Eu concordo. Pra mim, ele é um dos melhores da temporada. E ele é tudo que Drive to Survive tem que entregar pra nós. Tô 100% de acordo. Porque é isso, o drama, as coisas inventadas, as coisas que não foi bem assim, mudar um pouco a ordem dos acontecimentos, é isso que a Netflix faz. Né? Se a gente quer entender o que vai acontecer mesmo na temporada, a gente assiste a Fórmula 1. É isso aí. Então, pra mim, é um suco de DTS. Eu concordo. Agora, vamos para The Number One Problem, que é o episódio número 3. Sim. Que é o episódio da McLaren, né? Que fala sobre a questão deles não escolherem primeiro piloto, de como o Oscar começou a temporada com um certo destaque. Aqui, pra mim, começam as bizarrices dessa temporada. Então, porque, primeiro, eles colocam o Zac Brown como um grande fã do Oscar Piastri. Isso, e como se o Zac Brown tivesse favorecido o Oscar ao longo da temporada. Eu achei isso muito esquisito. Sim, assim. E ao mesmo tempo, quando eles mostram o Oscar, eles não mostram o Oscar disputando o título. Eles mostram como, o esforçado que um dia também vai chegar lá. Eu achei muito esquisita essa abordagem estranho da McLaren. Isso, inclusive, me fez pensar o quanto que as equipes agora não têm um dizer maior sobre como elas são mostradas. Enfim. Provavelmente. Porque quem acompanhou a temporada do ano passado da Fórmula 1 nas redes sociais, provavelmente vai lembrar disso, que existia, inclusive, uma grande impressão do pessoal de que, o Zac Brown... contrário. Sim, veja, eu não tô falando o que é, o que não é. Isso pra mim é uma impressão de alguém que acompanha as redes sociais. Muita gente, inclusive, implicava com o Zac Brown por considerar que ele gostava mais do Lando do que do Oscar. E que ele demonstrava isso ativamente, que as decisões que eram tomadas pela equipe andavam de encontro com essa ideia também. Me chamou muita atenção isso. E assim, o Zac Brown, um chefe de equipe que se prestou a gravar pra Netflix nessa temporada, Nossa, né? ele foi a pessoa que mais apareceu, eu acho. Jogando o tênis com o Djokovic. Jatinho, né? 1 milhão de jatinhos. Entrevistas, milhares. E qual foi a nossa surpresa? Que na hora de mostrar no DTS algum, entre aspas, favorecimento da McLaren em relação aos pilotos, mostraram como se o Zac e o Oscar fossem grandes amigos. No lançamento do filme da Fórmula 1, que o Lando fica, será que é obrigatório ir? Não acredito que eu vou ter que ir nisso. Já em Nova York pra Premiere. Se arrumando num quarto de hotel. E porque, veja, a Premiere foi logo em seguida ao Grande Prêmio do Canadá. Eles saíram de Montreal e foram pra Nova York. Isso. E o Lando teve um banhíssimo de água fria em Montreal, né? Foi uma corrida muito ruim pra ele, etc. Aí, ele já no hotel, se arrumando de roupa, já pronto pra sair. E aí, ele pergunta pra uma assessora, olha, eu tenho mesmo obrigatório? que ir? É obrigatório esse evento? E aí, a assessora responde pra ele, pra você... E aí corta a cena, tá o Zac e o Oscar num evento de um patrocinador, aquele evento que quem acompanha a Fórmula 1 nas redes sociais vai lembrar, foi o evento que o Oscar esteve com 2 relógios e eles tiveram que corrigir uma foto porque um relógio era do patrocinador e o outro não era. Exatamente. Quem lembra disso? Então assim, não foi naquele dia. Exato, não tem nem combinação temporal disso. Quem acompanha lembra que o Oscar ficou comendo churrasco com os mecânicos dele. Exato. Exatamente. Mas, enfim. Mas eu achei muito interessante essa narrativa, da qual eu discordo. Sim. Dito isso, eu tava esperando que o episódio da McLaren, ou a história da McLaren, fosse render um grande mousse pra Netflix. Seria o principal drama da temporada, né? Porque a vida real rendeu um grande mousse, entendeu? Exato. Então eu tava assim, meu Deus, como vai ser esse episódio de Drive to Survive? E basicamente, eu vou fazer um parênteses pra concordar com o que tu falou antes, que talvez as equipes estejam com mais gerência sobre os conteúdos. Por quê? Eles basicamente não rivalizaram os 2 colegas. Eles rivalizaram um colega com o chefe. Tu entendeu? Eles colocaram o Zac Brown no meio. E ficou tipo, não, o Zac prefere um, o Zac prefere outro. E deixaram a relação dos pilotos. E diga-se de passagem, que eles deram a entender também que é como se o Oscar tivesse ganho 3, 4 corridas no começo do ano. E logo meio em seguida, por sorte. Eu achei que eles iam fazer um mousse enorme daquela função da Holanda. O momento em que o Oscar tava mais na frente do campeonato inteiro. E não, a impressão que dá é que o Oscar deu a sorte de ganhar umas corridas no começo do ano. Sim. E
aí, então, aí tadinho do Lando, né? O chefe gosta mais do outro e não dele. E aí, todo o resto virou um arco de redenção do Lando, que mal foi mostrado, aliás. Aí ficou parecendo assim, que o Lando ganhou meio por sorte. O Oscar, as corridas que venceu, também foi meio por sorte. A rivalidade que eles tentaram estabelecer foi do Max com o Lando, que não ficou bem estabelecida. O último episódio se chama Call Me Chuck, chegaremos lá. E a gente já falou pra vocês, né? Que faz referência ao Max, e no fim o Lando que ganhou. Parece que eles escolheram o nome do episódio antes de acontecer. Exato. Bom, mas então, o episódio da McLaren, pra mim, é uma piscininha do Zack. Eu tô 100% de acordo, eu acho que é uma piscininha do Zack. Honestamente, levaram o Nico Rosberg pra falar de rivalidade ali, nem isso salvou, né? Pois é. Agora chegou ele, o episódio que vocês já sabem onde é que ele vai no ranking. O pior de todos. Já coloca Já ele vou lá. colocar, com licença, Christian Horner aqui. Não que ele peça licença ou permissão pra qualquer outra pessoa na vida dele, Não, né? ele só manda selfies. Mas o seguinte, esse foi o episódio da demissão do Christian Horner, que foi contada de uma forma muito ridícula. Pois é, porque o que acontece? O Christian Horner é um grande personagem do Drive to Survive. Que foi colocado como vilão durante todas as outras temporadas que a Netflix apresentou a série da Fórmula 1 pros fãs. E do nada decidiram tirar ele da série como mocinho. Gente, ele sendo colocado como um grande entusiasta da carreira do Yuki. Sim. Ele não teve nada a ver com as trocas dos pilotos que aconteceram. Isso foi dito. Eles falam isso no episódio. Christian, tu teve alguma coisa a ver com a saída do Liam pra colocar o Yuki? Não foi escolha minha. Querido, tu é o chefe de equipe. Não, e aí tudo ele coloca assim, ele coloca muito na conta do Jos Verstappen, a saída dele. Sim, e no fim E ele... do Helmut, né? E do Helmut. E ele... Na verdade, o Helmut levou a culpa de tudo. O Helmut levou a culpa de tudo. Outro que já saiu também, né? E ele lava as mãos de muita coisa. Inclusive, ele fala, olha, todo mundo sabe, né, que os Verstappens não gostam de mim, mas eu não acredito que eles tenham tido um envolvimento. Não explica a função das vaias, então quem assiste o primeiro episódio e vê o Christian sendo vaiado, e daí toda a reação dos pilotos, chega no episódio que fala do Horner, fica uma coisa tipo, nossa, mas essa boa pessoa que foi vaiada. Dá a entender que toda essa rejeição em relação ao Christian é porque o carro não está tão bom, que realmente não estava ainda no começo de 2025, Sim. especialmente. E todos os problemas, toda a saída do Christian, tudo é relacionado à má performance do carro. Exato. Sem nem falar que eles apresentam um Big Brother Brasil dos Horners. Não, que é que uma é encenação, assim, patética. O Christian Eles em casa, encenam. com a Jerry, consolando ele. Meu Deus, aquilo é patético. Aí ele assiste a primeira corrida dele sem ser chefe de equipe. Ai, como se eu todos estivesse sofrem. cego agora. Ai, tá bom, querido. Mas pra mim, o pior de tudo foi como terminou o episódio. Com uma troca de mensagens entre os besties Toto Wolff e Christian Horner. Eles assim, gente, nós somos os maiores mesmo, nós os mais. O que vai ser do paddock sem um dos mais? O que mais me pegou dessas mensagens entre o Christian e o Toto foi o quanto o Christian pediu pro chat GPT escrever a resposta dele. Eu concordo. Porque assim, eu precisei escrever essa mensagem e pra ler aqui pra vocês agora. Porque assim, eu vou inclusive fazer minha melhor voz de chat GPT, pode ser? Ó, eu leio o que o Toto falou. Tudo bem. E tu leu o Christian, tá? Ok. Eu não sabia o que dizer. Por um lado, você foi um grande filho da puta. Mas do outro lado, o esporte vai perder um dos seus principais protagonistas. Com quem eu brigarei ou amarei odiar, como você dizia. Wolff e Horner têm juntos 15 dos últimos 16 campeonatos mundiais. Não é uma estatística conjunta ruim. Agora vem o chat GPT, né? Qual foi o prompt? Vai. Primeiramente, ou ele falou o nome dele, ou que ele trabalha pra Red Bull, porque tem uma referência muito clara a chifres. Que é uma coisa que o chat GPT faz muito. Ele usa essas símiles, essas metáforas. Ele adora. Outra coisa, listas de 3 coisas. Eu amei bater chifres com você por todos esses anos. Obrigada pela rivalidade, pela competição, pela agulha. Ninguém sequer chegou perto, como as estatísticas mostram. Te desejo o melhor para o futuro. Obrigada, chat GPT. Isso daqui não foi o chat, ó. PS, você precisa cortar o cabelo. Olha a diferença do tom. Isso deve ser algo que o Christian realmente foi lá e digitou com os dedinhos dele. E aí no grande finale, né, é um edit do Christian. Os melhores momentos. Ai, nossa, como uma figura tão importante. Como só assim ele está indo embora? Então assim, um mico, né, gente? Bom, o episódio 5 é o The Sky's the Limit. Episódio da Williams. Que foi assim, olha, eu como fã da Williams, achei um
rico de um episódio. Eu também gostei dele. Eu achei um episódio positivo. Eu acho que a gente tava precisando disso depois do episódio do Christian. Mas o que aconteceu? O episódio da Williams, ele mostrou uma história com começo, meio e fim. Sim. Então, assim, mostrou o Carlos, né, demorando pra se adaptar ao carro, o álbum indo muito bem, mostrou os pódios do Sainz, mostrou os ajustes que a equipe fez, sabe? Tipo assim, eles construíram a história em um episódio de um jeito que ficou legal de assistir. Exato. Ai, não tem um grande drama, não tem uma coisa... Não, porque o Alex é legal, o Carlos é legal, o JV é legal. É uma história legal que eles têm pra contar também. Exato. Então, pra mim, esse episódio é um gazpacho do Sainz. Ele é um episódio correto, né? Ele é correto, mas ele foi um bom episódio. Porque Sim. tem episódios corretos, mas que não foram bons necessariamente. Eu achei um bom episódio. Concordo, eu acho que ele é um dos destaques da temporada. Na minha opinião, foi muito legal a forma como eles mostraram o pódio do Sainz. Sim. E especialmente a explicação do Alex, porque eles perguntaram pro Alex sobre isso na entrevista. E eu achei muito honesta a resposta dele. Porque ele falou assim, numa boa... obviamente eu gostaria de que tivesse sido eu quem pegou o pódio. Claro. Mas é claro que eu ia lá prestigiar, isso é muito bom pra equipe, muito bom pros meus colegas. E mostra o James Valls, tipo, feliz de ver o Alex ali. Ele fala, tipo, ai, que bom te ver aqui. Me pareceu uma coisa sabe? genuína, sabe? Eu achei isso legal. Infelizmente, não tivemos menção ao Sparkles. Ele apareceu, eu acho que no fone do Caco, né? Apareceu porque o pódio que apareceu em Drive to Survive foi o de Baku. Que Isso. é o pódio do Sparkles. Exato. Mas enfim. Foi também um episódio que mostrou a corrida de Lego. Sim. Que fizeram um grande mousse da corrida de Grande Lego. Eu mousse. fiquei pensando se foi um momento patrocinado também pelo Lego. Vários pilotos falam sobre a sua relação com o Lego, se gostam, se não gostam. O Lewis Hamilton falou que tá montando um Millennium Falcon. Imagino se ele já não tinha terminado essa altura, né? Porque isso aí foi em Miami do ano passado. George Russell, por algum motivo, falou que prefere Playmobil. Ai, Quem prefere Playmobil? vamos deixar. Bom, pra mim, então, é um gazpacho do Sainz, o episódio 5. Tu acha que ele é um gazpacho do Sainz? Acho. Eu acho que sim, acho que ele não é um changer fucking car, né? Não é, não. E aí já vai se formando um clima terrível, porque já temos o quê? Um 8 e 80, né? Sim. Então vamos lá. The Duel, o episódio entre a batalha pelo P2 no Campeonato dos Construtores entre Mercedes e Ferrari. Uma vergonha esse episódio, né? Então, porque essa disputa existiu na vida real, ela existiu, mas eles fizeram um mousse muito maior Olha, do que precisava ter sido Nós feito. já estamos falando do episódio 6. Até agora não teve nem a disputa papaya e nem a disputa Max Verstappen com os papaias. E aí, então, resolvemos destinar um episódio inteiro à disputa Ferrari e Mercedes. Uma coisa que me chamou a atenção muito no começo desse episódio foi que eu nem O lembro- Jorge no barco. Tá, teve isso também. Mas O Jorge trabalhou bem pro Netflix, né? Ele e o o George Zac foi Brown. o piloto que mais falou. Ele e o Zac Brown. O Toto também falou, eu achei, mas... Sim, o Toto levou o filho dele na academia, chegaremos lá. Mas assim, logo no começo, nem lembro quem foi que falou, mas alguém comentou assim, a McLaren tá disparada líder do campeonato porque eles têm 2 pilotos pontuando muito bem. Sim. A Mercedes e a Ferrari não estão nessa situação, estão disputando o P2, porque cada uma das equipes tem apenas um piloto pontuando. Exato. O que eu achei muito injusto. Eu achei injusto com o Kimi e eu achei uma avaliação muito simplista de todas as questões que aconteceram com o Lewis na Ferrari. Sim, parecia que eles só precisavam justificar isso pra poder falar desse duelo. Exato. E, na real, eu gostei muito da forma como eles mostraram o Hamilton. Sim. Mostraram um Hamilton alegre, divertido, enturmado com os outros pilotos, porque o Hamilton e o Verstappen foram os únicos pilotos que não gravaram pro Netflix. Apesar de que, obviamente, eles são personagens importantíssimos das histórias e eles aparecem na Fórmula 1, mas eles não temos depoimentos deles e, enfim. E por vários episódios, né? Vários momentos diferentes do Lewis conversando super simpático Sim. com outros pilotos. Aí enturmado. chega na hora de falar da Ferrari, eles ferram o Hamilton. O que eles falaram de bom, assim, do Lewis nesse episódio foi, dele chegando no Brasil, que ele gosta muito de correr do Brasil. E o Gabriel no Brasil? E não só teve. mostraram isso, na real, só falaram isso, tipo, nem mostraram direito. Ai, não gostei. Pra mim, esse episódio é uma piscina do Zac. Tu acha que ele pende pro lado ruim? É. Eu fiquei pensando se ele não seria quem ganha, quem chega primeiro, mas eu não Não. gostei, me incomodou esse episódio. Eu achei, pareceu uma encheção de linguiça, sabe? Feito por obrigação, mas falando em fazer algo por obrigação, eu acho que chegou a hora da gente falar do episódio What Happens in Vegas, que é o episódio de Las Vegas. Que ficou parecendo que o Grande Prêmio de Las Vegas pagou esse episódio. É um episódio que, tipo assim, foi carregado pelos chefes de equipe. Realmente pareceu que o Drive to Survive tinha algum tipo de obrigação contratual pareceu muito. a fazer um episódio inteiro sobre Las Vegas. E veja, foi uma corrida que várias coisas aconteceram. Teve a desclassificação da McLaren, que eles mostraram. Mostraram e não fizeram um grande mousse.
Eu não entendi. Aí mostraram 1 milhão de executivos. Apareceram vários executivos da Liberty. Pra mim foi... Apareceram, tipo, o Zac Brown, né? Sendo o cicerone deles em Las Vegas, como se ele fosse de Las Vegas. E considerando que todos os episódios mostraram muitos chefes de equipe nessa temporada, esse foi o que mais mostrou de todos. Foi o episódio dos chefes de equipe, entre aspas. Pra mim, esse episódio é um piscina do Zac. Pra mim, ele é quem ganha quem chega primeiro. Pra mim, é um episódio que ele existe por obrigação. Ele não é grandemente ofensivo, ele não tem grandes erros, eu acho. Eu acho que é um episódio feito sem nenhum motivo real pra ele existir, sabe? Mas ele é correto. Mas ele é correto, exatamente. Entendi. Mostra o Toto com o filho dele na academia. Filhão, você costuma treinar na academia? Aí sim, vou 3 vezes por semana. Ai, que legal, filhão. Tipo assim, eles tiveram que tirar um leite de pedra daquilo ali. Isso. E foi o que aconteceu. Foi esse episódio morníssimo, sabe? Tá, eu aceito. E aí, o episódio morno era apenas o penúltimo, que não faz nenhum sentido. Pois é, porque eles juntaram Qatar e Abu Dhabi no último episódio. Isso. O último episódio é o Call Me Chucky, que aparentemente ia ser sobre o Max Verstappen, afinal de contas essas aspas são dele, né? A Netflix tentou construir essa curva do Max, né? Numa disputa pelo campeonato que de fato aconteceu. Essa questão de pai, McLaren, mas do nada surge o Max. Só que na verdade eles não mostraram o suficiente a batalha pelo título. Exato. Pra que isso fosse uma história convincente. Pra mim, esse é o principal erro dessa temporada. A Netflix presumiu que os telespectadores acompanharam a temporada de Fórmula 1. E aí eles deram muito pouco contexto das coisas. Então parece assim, que do nada o Lando foi campeão, do nada o Max poderia ter sido campeão. E assim, foi uma temporada emocionante. Foi uma Várias temporada coisas legal. aconteceram. Teve uma disputa pelo título que de há quantos verdade anos a gente não tinha, né? Então assim, pra mim, esse episódio é quem ganha quem chega primeiro, sabe? Sim, e termina uma com final... um edit do Lando. Que legal, foi campeão. Põe um edit, mas assim... Tudo bem, mas eles botaram um edit pro Horner e um pro Lando. Não fizeram um edit pra aquele pod do Carlos Sainz. Um edit pro Nico Hülkenberg. Deixaram o Sparkles de fora. Entendeu? Então vou fazer um edit só pro campeão mundial, tá? Mas tem uma coisa desse episódio que eu gostei. O quê? O discurso do André na garagem. O André tava muito feliz, né? Bom, o André tava em Nárnia já. É porque eu acho que eles colocaram tanto o Zac Brown como, tipo, ele não tá nem aí pro Lando. E o André falava em outras temporadas, né? Nessa temporada, salvo engano, ele não falou com Netflix. Eu também tenho lembrança. Comentem aí se vocês lembram dele falando alguma coisa. Mas eu tenho a impressão que ele não gravou os depoimentos. Pra mim, um destaque desse episódio foi também o Gasly falando num rádio. Eu acho que concorreu ao melhor rádio no Melhores do Ano do Bifest. Que era o Gasly falando que nunca mais quer ver aquela Alpine de 2025. Aí corta pro Flávio dando uma bufada. Mas aí ele dá uma bufada e fala: mas esse carro era muito ruim. Não, ele não fala exatamente isso, mas ele fala alguma coisa do tipo, sim. Mas mais ou menos eu entendo. Pra mim, quem ganha é quem chega primeiro. O que é bizarro de pensar que os 2 episódios mais água com açúcar são os 2 últimos da temporada, né? Mas isso pra mim, o nosso ranking, ele está esboçando a minha percepção da série. A 8ª temporada de Drive to Survive foi morna. Fraca. A verdade é que o Drive to Survive teve o seu auge nas primeiras temporadas. Isso. E eu acho que eles não vão parar de fazer, pelo menos por enquanto, porque ainda tem bastante audiência, ainda é eu vou deixar o meu minuto de sabedoria aqui, então. Vai lá. Já que é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer aqui no Bifest. A gente precisa aprender a deixar de fazer as coisas quando estamos no auge. É verdade. Sabe? Netflix podia ter feito 5 temporadas. Pô, ia ser assim, histórico, entendeu? O Drive ia terminar no auge, sabe? Eu tenho essa impressão aí que já tá passando do ponto. Pois é, ou então eles tinham que atualizar o formato, mostrar de uma forma diferente, sei lá, sabe? Sim. A real é que agora os pilotos já sabem como é que funciona, eles sabem que eles vão ser pintados numa luz que não é a luz que eles talvez gostariam. E não importa como vão ser as declarações que eles deem ali, isso vai ser reorganizado. Eu fiquei muito com a impressão de que, por exemplo, os pilotos da McLaren chegou a um certo ponto no campeonato que eles ficaram, olha, agora eu tenho que baixar a cabeça e trabalhar. Não vamos mais fazer compromisso de mídia. E eles pararam de contribuir. Mesma coisa com a Red Bull. A impressão que dá é que assim que o Christian Horner foi embora, a Red Bull era ele quem fazia a gente participar dessas coisas. Agora não precisa mais. Tanto que eles só foram introduzir o Lohan Mack, se não me engano, em Las Vegas, não foi? Sim, e foi pra uma coisa meio tipo assim, o Lohan já vencedoríssimo. Sim.
sendo que a gente sabia desde o episódio do Christian, por exemplo. O Lohan foi substituído imediatamente. Contem pra gente nos comentários se vocês concordam com o nosso ponto de vista sobre essa temporada. Falem o que vocês acharam, quais os episódios favoritos, os que vocês menos gostaram. A gente vai adorar conversar com vocês no chat. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Considere se inscrever no nosso canal, deixar um like nesse vídeo. Nós somos o BeFast Podcast e temos um podcast sobre Fórmula 1 todas as terças-feiras ao meio-dia. Às quintas-feiras a gente volta pro YouTube. E 24/7 nós estamos nas outras redes sociais em @BeFastPodcast. A gente se vê por aí. Um beijo! Tchau!